Paz, sexto ano, tudo bem? Vamos continuar falando sobre célula. Vamos falar agora sobre tipos de célula, os tecidos que cada tipo de célula forma e os órgãos que cada tipo de tecido também forma, tá bom? Temos aqui um resumão sobre a história da célula ou sobre as principais, digamos, funções e tipos de célula. Isso vai estar no arquivo PDF que estará no Google Sala de Aula para vocês. Aqui nós já começamos a falar sobre isso na aula passada, procariontes e eucariontes. São os dois tipos de célula que existem em todos os seres vivos. Lembrando, se eu pedir para você falar assim para mim, defina o que é célula. Célula é a menor parte viva que forma todos os seres vivos. Lembre-se que nós somos um amontoado de células. E nós somos células procariontes ou eucariontes? Vamos ver aqui. A célula eucariota é aquela que tem o núcleo bem definido. Célula procarionte é aquela que não tem núcleo. Tudo nela é esparramado dentro do formato da célula ali, tá bom? Célula procariota e célula eucariota. Qual é a diferença? Sem membrana nuclear, célula procariota. A eucariótica já possui núcleo com membrana, bonitinho. A procariota, ausência de organelas com membranas. Agora, a eucariota, grande variedade de organelas com membranas. Célula procariota. A fotossíntese e a respiração celular ocorrem em membranas. Na célula eucariota, que é o mesmo que eucariótica, a fotossíntese ocorre nos cloroplastos e a respiração celular acontece nas mitocôndrias. Não se preocupe com o nome dessas organelas, mitocôndrias, cloroplastos, são nomes que nós vamos estudar a seguir, tá bom? E as células procariotas são as células mais antigas da Terra, e todas as bactérias são constituídas por células procariontes. Células eucarióticas, ou eucariontes, né? Se nós formos aqui, não está escrito, mas se nós formos observar, todos os maiores, os seres vivos, não vou dizer todos, mas os seres vivos pluricelulares geralmente são formados por células eucariotas. Por quê? Porque eles necessitam de um nível de organização maior. Célula eucariótica. São todas as células cujos constituintes do núcleo encontram-se separados do resto da célula por uma membrana, membrana nuclear ou carioteca. Membrana nuclear e carioteca são a mesma coisa, tá bom? As células eucarióticas dividem-se em vegetais e animais. Nós temos aqui um exemplo de célula vegetal. Eu não vou ampliar a imagem porque não vai dar para ler as palavras que estão escritas aqui. Eu só quero que vocês observem o formato. A célula, ela tem uma membrana, dependendo do tecido que ela irá formar, é o material da membrana dela. Por exemplo, se nós formos analisar essa foto aqui, é uma célula vegetal. A membrana da célula vegetal possui... A membrana da célula vegetal possui celulose. Por quê? Porque é o tecido, digamos assim, componente dos vegetais, de um modo geral. E a quantidade e a dureza dessa celulose depende do tipo de órgão da planta, digamos assim, que a célula vai formar. Se nós formos pensar, as células do tronco de uma árvore são muito mais rígidas do que as da folha, por exemplo. Então, elas são formadas e da mesma forma que no nosso corpo, nosso fígado, pulmão, intestino, eu sempre dou o exemplo do corpo, porque é mais fácil da gente assimilar. Da mesma forma que as nossas células, por exemplo, do nosso corpo são formadas são todas células, todas eucariontes, porque tem um núcleo organizado, bonitinho. Porém, elas são diferentes, porque a do nosso fígado, do nosso intestino, pulmão, cada uma delas é formada por um tipo de célula diferente. E isso tem a ver com a função, no caso, o coração, ele precisa ter um músculo diferente do fígado. Por quê? Porque o coração vai bombear sangue e o fígado vai fazer ali outras funções que tem a ver também com o seu sangue, mas não exatamente bombeamento. Os seus ossos, os nossos ossos, eles são células também, são células eucariontes, porém são células mais rígidas, elas contêm muito cálcio, porque elas precisam ser rígidas, duras, porque eles têm que manter a gente em pé. Já imaginou se o nosso esqueleto fosse formado pelo mesmo tecido do nosso pulmão, por exemplo? A gente não conseguiria ficar em pé, não é verdade? Célula eucariótica animal. Temos aqui um exemplo, claro que isso aqui é um desenho. As células nem todas têm a mesma forma,
Vocês viram isso na aula anterior. Esse é um exemplo de célula animal. E nesse caso aqui, ela tem esse formato diferenciado. Mas cada célula do nosso corpo tem um formato diferente, devido à sua função. Cada célula diferente vai formar um tecido diferente, que vai formar um órgão diferente. Exemplo, célula cardíaca, célula muscular cardíaca, vai formar o nosso coração, né? Todo o formato do coração, e ela é diferente da do pulmão, por quê? Porque o pulmão precisa ser flexível, ele vai ter que entrar e sair ar do nosso pulmão. Já o coração, não, ele tem que ser bem rígido, porque ele vai ter que bater várias vezes por minuto. Quanto ao número de células, os seres vivos podem ser unicelulares ou pluricelulares. Esse é fácil de entender. Unicelular, nós temos aqui exemplos de 2 seres vivos que são formados por uma única célula. Essa é a diferença. Unicelulares só possuem uma célula. Pluricelulares são muitas. Normalmente, os pluricelulares podem ser vistos a olho nu, ou seja, sem um microscópio. Os unicelulares sempre precisa-se de um microscópio para se ver. Por quê? Porque você imagina o tamanho de uma célula. Se nós somos formados por trilhões de células, imagine se a gente conseguiria ver uma célula só. Seria um exemplo. Nós conseguimos ver uma superfície ou um lugar que está infectado, por exemplo, com coronavírus? Não. Por quê? Na verdade, o vírus ele não é um ser vivo, mas ele também é unicelular. Então, é um exemplo de unicelular. Eu citei o vírus porque é um assunto do momento e a gente olha, por exemplo, uma mesa. Ela está limpa, mas ela pode ter ali algum vírus, né? Não vou dizer só do corona, pode ser qualquer um outro. Ela pode ter algum vírus e nós não vamos conseguir ver. Isso acontece também com a maioria das bactérias, com protozoários e com outros que a gente vai falar sobre eles depois. Não nesse bimestre, mas falaremos também ainda sobre eles, vocês ainda vão estudar sobre eles, tá? Formas de células. Nós temos aqui exemplos de células. Como eu disse para vocês, cada célula, o formato e como ela é formada, de que ela é formada, depende de para que ela será utilizada no corpo de um ser vivo. Por exemplo, nós temos aqui essas bactérias, aqui embaixo à direita, cocos. Por que eles são chamados formatos de cocos? Porque elas são redondinhas. Nós temos essas outras aí, bastonetes. Por quê? Porque elas são formato de um bastão. Na verdade, elas são unicelulares, então elas só vão ter esse formato aí mesmo. Mas nós já temos a próxima aqui à esquerda, embaixo, estreladas. É um neurônio. Por que ele tem essa forma? Como eu disse para vocês, todas as células, o formato e como elas são formadas, de que elas são formadas, tem a ver com a função que elas irão ter no nosso organismo, ou no organismo de qualquer ser vivo. Por que o neurônio é compridinho assim? Porque ele precisa ficar em contato com outros neurônios, e ele precisa desligar também, sabia? Esses cabelinhos que o neurônio tem, nós vamos estudar isso agora no final desse bimestre. Até o mês de setembro nós vamos estudar esse assunto aí, é bem interessante. Esses pelinhos que ele tem aí, esses cabelinhos que o neurônio tem, são os que se encostam no de outro neurônio e vai encostando de outro neurônio, como se fosse um telefone sem fio, mas para fazer o nosso corpo, o nosso sistema nervoso funcionar. Por isso ele tem esse formato. Ah, professora, mas por que então que ele não é grudado igual às células da nossa pele, por exemplo? Porque o nosso cérebro, ele liga e desliga, não é verdade? Nós vamos falar sobre isso depois, quando formos estudar sobre o sistema nervoso. Mas nem tudo no nosso cérebro funciona o tempo todo. Por exemplo, se você quiser andar, o seu cérebro manda seu corpo andar. Os neurônios, que chamamos de neurônios transmissores, eles vão transmitir a informação para suas pernas que elas precisam levantar. Então, como você não anda o tempo todo, essas células, essa informação não vai ser passada para suas pernas o tempo todo. Apesar que na sala de aula muita gente gosta de andar, né? Nós temos aí outros exemplos de células, não precisa decorar esses nomes ainda, é só para vocês verem como elas são diferentes, tá bom? Estrutura das células eucarióticas. É isso que eu falei para vocês que a gente voltaria ao assunto da aula anterior. Voltando aqui, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Por que ela tem tudo bonitinho? Porque é uma célula eucariótica. É aquela que possui o núcleo definido, bem organizado. Estrutura da célula. Membrana plasmática, nós já falamos sobre isso, em comparação com o ovo. Voltamos lá ao ovo. Imagine que você tirou o ovo da casca e colocou ele num prato. Membrana plasmática é aquela pelezinha que envolve todo o ovo. Material hereditário. Nós também podemos chamar de núcleo. Alguns autores citam como material hereditário, mas a parte onde fica ali é o núcleo
E o material hereditário porque tem a ver com o DNA. Sempre o DNA vai estar no núcleo da célula eucariótica. E citoplasma seria a clara do ovo, né? E é aquela parte gelatinosa. Inclusive, em todas as células, ela também é assim, dependendo da rigidez de cada célula. Lembre-se que a célula do osso não é igual à célula da pele. Parede celulose, que é o que falamos agora há pouco, ela é constituída de celulose e reduz a perda de água e promove a rigidez das células. Por quê? Até porque as plantas precisam de mais rigidez do que muitos outros seres vivos. Imagine se uma árvore fosse formada por células como se todas elas fossem idênticas às da folha. Primeiro, que não seria uma árvore, seria só folha, né? E segundo, que ninguém ia conseguir subir da árvore, porque ela não suportaria o peso de ninguém. Célula animal, nós temos aqui novamente um esquema. Observem que agora aqui está em esquema colorido, mas na verdade a cor da célula depende também do tipo dela. Nós temos aqui, novamente, membrana, citoplasma e núcleo, e observem que dentro do citoplasma tem vários desenhos aí indicando organelas. É isso que nós vamos estudar na próxima aula sobre as principais organelas da célula. Mas todas as células animais são assim. Ah, professora, mas a senhora disse que as bactérias são procariontes, então se elas são procariontes, elas não têm esse núcleo. Mas as bactérias não pertencem ao grupo de animais. Também vocês irão estudar a divisão dos grupos de animais e então vocês verão que as bactérias não fazem parte do grupo dos animais. Deixa eu só adiantar para vocês aqui. São 5 grandes grupos dos seres vivos: animais, vegetais, fungos, bactérias e protozoários. Os vírus ficam fora da conta, porque os vírus não fazem parte de nenhum grupo de seres vivos, tá? Tecidos. Aqui nós temos aqui 2 exemplos de tecidos. Nós temos aqui carne e osso. Observem que eles são diferentes. O que eu quero que vocês lembrem-se é assim: todas as células dos seres vivos têm o mesmo formato: membrana, citoplasma, núcleo, as organelas dela. Agora, o tipo de tecido que formarão essas células e que apresentarão nos órgãos que existem nos seres vivos vai variar. Lembre-se da diferença do exemplo que eu falei sobre o pulmão e o esqueleto. Nosso esqueleto é formado por células, né? Células esqueléticas, e o nosso pulmão é formado por tecido, e nesse caso são totalmente diferentes. O do esqueleto é totalmente rígido e o do pulmão é totalmente flexível. Por quê? Porque o nosso pulmão precisa encher e esvaziar o ar o tempo todo. Isso é só um exemplo. Aqui essa foto está aqui para vocês verem como os tecidos precisam ser diferenciados. Por quê? Porque quando eles forem formar os órgãos, cada órgão será diferente. Nas aulas de ciências, nós usamos coração de vaca, de gado, para poder observar o coração, porque ele é muito parecido com o humano. Então, se nós virmos assim, comparando o organismo, por exemplo, da vaca, esse a gente consegue ver vários, porque a gente come, né, a carne deles, então a gente consegue comparar os músculos de cada tipo de órgão que ele é formado. Nesse caso, por exemplo, se nós olharmos o coração da vaca e a carne, uma carne de músculo qualquer, eles são diferentes. No caso, os dois são músculos também. No caso, o do coração é músculo cardíaco e o outro é músculo normal. Ele pode ser, chama-se estriado esquelético, mas todos eles são músculos, só que eles são diferentes. Ainda são diferentes. Por quê? Porque cada um vai desempenhar uma função diferente. Por agora, eu não quero que vocês decorem nome de músculos, eu só quero que vocês lembrem dessa explicação e saibam dizer que as células que formam cada tipo de tecido são diferentes. Por quê? Porque quando elas forem formar os órgãos, eles têm que estar direcionados, cada um com a sua função que irá exercer no organismo. Nunca se esqueça, então, dos exemplos, porque quando a gente fala no exemplo, ajuda a entender melhor, tá? Sistemas. Sistemas, aqui, por exemplo, se eu citar para vocês, voltando aqui ao pulmão e aos ossos. Células do pulmão, todas elas têm membrana, citoplasma e núcleo. Célula do osso também tem membrana, citoplasma e núcleo. Só que as células do osso são mais rígidas porque elas precisam sustentar o organismo. As células do pulmão são até mais flexíveis, por quê? Porque elas precisam ampliar e diminuir o tamanho do pulmão para você poder respirar. Aí nós estamos falando dos órgãos, pulmão e esqueleto e ossos são órgãos. E todos eles vão formar sistemas.
O pulmão vai formar o sistema, junto com outras coisas, vai formar o sistema respiratório e os ossos vai formar o quê? O sistema esquelético. Então, lembre-se dessa explicação, tá? Para finalizar, temos aqui a foto de um gato mostrando os órgãos do corpo dele e lembrando que cada órgão desse é formado por um tipo de célula diferente. Ok? Beijo, até a próxima, meninos.